O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. João se vestia com a pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Querido irmão Padre Reinaldo, caríssimo irmão diácono Chaibo Antoni, esqueci o terceiro nome, Rufino, que alegria poder celebrar com vocês esta Eucaristia, terceira da noite, em preparação da festa da nossa padroeira Santa Luzia. Quando aqui cheguei para celebrar, meio que uma retrospectiva veio na minha mente, já que não conhecia ainda a igreja depois da Reforma. Vinha sempre aqui na época em que morei em nosso seminário, Nossa das Vitórias, no ano de 2001 a 2003, e vinha sempre às missas aqui aos domingos, com o Padre Bené, às vezes Padre Odilon, talvez alguns aqui é dessa época. Então, participar dessa Eucaristia, de certa forma, é voltar no tempo e agradecer a Deus pela caminhada do povo de Deus, caminhada desta paróquia, e que bela igreja vocês agora têm. Expressão também da fé desse povo, tão bonito, tão fervoroso. Caros irmãos e irmãs, celebrando esta terceira noite da novena em preparação da festa de Santa Luzia, ela que foi e continua sendo modelo de santidade, exemplo para todos nós, somos convidados a meditar a temática: santificamo-nos no exercício de nossa função. Repitamos juntos: santificamo-nos no exercício da nossa função. E celebrar a festa da padroeira, queridos irmãos e irmãs, é sempre uma oportunidade, o convite a refletir sobre o chamado de santidade que Deus faz a todos nós, todos cristãos batizados. Por vezes, o tema da santidade parece ter ficado muito distante de nós, mais longe que as imagens dos santos e santas nos altares ou das paredes das nossas igrejas. Mas o Papa Francisco, no documento, na sua carta, chamado a santidade no mundo atual, com a temática Alegrai-vos e exultai, o Papa Francisco traz esse tema para bem perto de nós, para que nós não vejamos, imaginemos os santos, uma santidade distantes, mas essa santidade tão próximo a mim, também a você. Queridos irmãos e irmãs,
Já dizia o Papa Francisco, o Papa deixa claro que todos fomos chamados por Deus à santidade. Como ela pode e deve acontecer no contexto atual? Papa Francisco fala dos santos e santas ao pé da porta. Quais são esses santos? Aos pés da porta, nos recorda Papa Francisco, do povo paciente de Deus, dos pais que criam seus filhos com tanto amor, nos idosos que continuam a ser pacientes diante das tribulações, nas mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir. Esta é muitas vezes a santidade ao pé da porta, nos recorda o Papa Francisco, daqueles que vivem perto de nós e são reflexo da presença de Deus no meio de nós. Este chamado à santidade, caros irmãos e irmãs, é para todos, a partir da graça do nosso batismo. Todos, sem exceção, é chamado a essa santidade. Precisa frutificar nos pequenos gestos, ou nas pessoas, nos passos nossos de cada dia, onde santificamos-nos no exercício responsável e generoso da nossa missão de construir, também aqui na terra, esse reino de Deus, reino de paz, de justiça, de fraternidade. O Papa Francisco ainda propõe uma integração entre momentos contemplativos e ativos na busca da santidade. Diz-nos o Papa: precisamos de um espírito de santidade que impregne tanto a solidão como o serviço, tanto a intimidade como a tarefa evangelizadora, para que cada instante seja expressão do amor sob o olhar do Senhor. Por isso, não devemos ter medo de buscar a santidade, pois na vida há uma só tristeza, a de não ser santo, a de não ser santa. Portanto, caríssimos, a vocação à santidade não é apenas para aqueles que praticam virtudes em grau heróico, como Santa Luzia, e são elevados aos altares como modelos intercessores oficiais, canonizados na Igreja, mas para todos batizados em Cristo, também para mim, também para você. Amados irmãos e irmãs, todas as realidades do nosso viver são oportunidade em que, com a graça de Deus, a santificação se torna possível. Nossa santificação se fará na medida que tornamos viva a fé, a esperança, a caridade, a atividade que santifica. Por isso, que é bem pertinente a temática desta noite. Santificamo-nos no exercício da nossa função, pois toda atividade deve nos elevar também à santidade, dado que não se pode conceber Cristo sem o reino que Ele veio trazer. Também a nossa missão, isto é, a nossa função, a nossa tarefa, o nosso trabalho, é inseparável da construção do reino. Procurai o reino de Deus e a sua justiça. A nossa identificação com Cristo e os seus desígnios requer o compromisso de construirmos com Ele este reino de amor, de justiça, de paz para todos. Somos, queridos irmãos e irmãs, chamados a viver a contemplação mesmo no meio da ação. E santificamo-nos no exercício responsável e generoso da nossa função. Poderá, porventura, o Espírito Santo enviar-nos para cumprir uma missão e, ao mesmo tempo, pedir-nos que fujamos dela ou que evitemos doar-nos totalmente para preservarmos a paz interior? Questiona o Papa Francisco.
No documento, alegrai-vos e exultai. Obviamente, continua o Papa, não, mas às vezes somos tentados a relegar para a posição secundária a dedicação pastoral e o compromisso no mundo, como se fossem distrações. No caminho da santificação e da paz interior, esquecemos-nos disto. Não é que a vida tem uma missão, mas a vida é uma missão. Não é que a vida tem uma missão, mas a vida é missão. Um compromisso movido pela ansiedade, o orgulho, a necessidade de aparecer e dominar, certamente não será santificador. O desafio, querido irmão, querida irmã, é viver de tal forma a própria doação, que os esforços tenham um sentido evangélico e nos identifiquem cada vez mais com Jesus Cristo. Por isso, o Papa nos apresenta alguns exemplos de espiritualidade profunda. Vai dizer da espiritualidade do catequista, a espiritualidade do trabalho, a espiritualidade da missão, a espiritualidade ecológica, a espiritualidade da vida familiar. Isto não implica menosprezar os momentos de quietude, solidão e silêncio, recolhimento diante de Deus. Muito pelo contrário. Precisamos, amados irmãos e irmãs, de um espírito de santidade que impregne tanto a solidão como o serviço, tanto a intimidade como a tarefa evangelizadora, para que cada instante seja expressão de amor, doado sob o olhar do Senhor Deus. Desta forma, todos os momentos serão degraus no nosso caminho de santificação. Não tenhas medo de te deixar guiar pelo Espírito Santo, pois, irmãos e irmãs, a santidade não nos torna menos humanos, porque é o encontro da sua fragilidade com a força da graça. Todos, repito, somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. O caminho da santidade passa por tornar a própria vida uma missão, em uma dinâmica de compromisso e fidelidade. Sendo assim, caríssimos, toda pessoa em sua singularidade deve discernir o seu próprio caminho, oferecendo o melhor de si, santificando-se no exercício de sua função. Santificamo-nos quando acolhemos a palavra de Deus e nos deixamos ser transformados por ela, como nos apresentou o Evangelho de hoje. João Batista afirma claramente que preparar a vinda do Messias passa pela a metanoia, isto é, metamorfose, transformação. É pela transformação total do ser humano que assim nos preparamos para a vinda do Messias. Preparar a vinda de Jesus exige de nós uma transformação radical em toda a nossa existência. A imagem do deserto destaca que mais do que um determinado lugar geográfico, ele indica uma profunda experiência com Deus. Nesse sentido, queridos irmãos, o segundo domingo do Advento torna-se um estar com João no deserto. O Advento pode ser comparado a uma caminhada com 4 estações, 4 domingos, representado aqui na coroa do Advento com essas 4 velas. E a segunda estação passa pelo deserto. E depois de passar pelo deserto, não saímos mais os mesmos. Mudamos o ritmo e a maneira de caminhar. Advento é a oportunidade de dar maior liberdade a Deus para agir em nós, abrindo espaços, alargando o coração, endireitando caminhos, abrindo fronteiras. O que significa estar vigilante e preparado? Viver uma vida de acordo com a vocação recebida desde o batismo, ou seja,
uma vida santa a serviço de Deus, como Santa Luzia. O advento é época de esperança, na renovação de todas as coisas, na libertação das nossas misérias, pecados, fraquezas. É esperança que nos forma na paciência diante das dificuldades e tribulações da vida. Queridos irmãos e irmãs, diante de tantas coisas que afligem, nossa alma se fere em nosso corpo. O advento é tempo, portanto, oportuno para a resiliência. Deus sabe o caminho que devemos andar. João Batista, quando nos apresentou o Evangelho de hoje, o precursor, propõe a conversão como meio para preparar o caminho do Senhor e acelerar a chegada de um mundo novo de justiça. Deus caminha pelo deserto da nossa vida, da nossa história, ensinando-nos a endireitar as veredas através de gestos solidários, de amor e de paz. Na primeira leitura, o profeta é enviado por Deus a anunciar ao coração de Jerusalém que a consolação do Senhor está próxima. Mas o que consiste essa consolação? Consiste, caríssimos irmãos e irmãs, em primeiro lugar, no anúncio do perdão de Deus. Os exilados estavam convencidos de que a dolorosa experiência do exílio era o castigo para os pecados cometidos pelo povo de Judá. Viviam angustiados, afogados em sentimento de culpa, sentindo-se em transgressão, indignos, pecadores, diante de Deus, amargurados, desiludidos, frustrados, achando que Deus havia abandonado. Amados irmãos e irmãs, a mensagem de consolação do profeta, que a primeira leitura nos apresentou, anuncia a esse povo amargurado, desiludido, como muitas vezes também em nossos dias atuais. Quantas pessoas amarguradas, desiludidas, frustradas, às vezes cabisbaixas, achando que Deus castiga. Basta ver a pandemia que estão vivendo, muitos achando que é castigo de Deus. Não, irmãos e irmãs, embora devamos aprender com a história, qual a vontade de Deus diante de tudo isso para a nossa humanidade. Mas o texto deixa-nos bem claro, Deus nunca abandona o seu povo, Deus é fiel, Deus é amor. Hoje sentimos-nos esmagados, fracos, esquecidos e colocados à margem da história, tantos irmãos pobres, excluídos. O sofrimento da vida de tantos irmãos é também o sentido daquele povo de Israel no exílio. No entanto, esse povo é chamado a tomar para si essa palavra do profeta, da consolação de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus. O profeta garante-nos que Deus é eternamente fiel aos compromissos que assinem para com seus filhos e filhas. Deus não está alheio da nossa história. Ele continua a vir ao nosso encontro e a oferecer-se para nos conduzir com amor e solicitude ao mesmo encontro da verdadeira vida e da verdadeira liberdade. A segunda leitura, São Pedro apresenta os cristãos dos primeiros tempos, cristãos esses que estavam convencidos da iminência da chegada de Jesus, para eliminar definitivamente o mal e para instaurar definitivamente o reino de Deus. No entanto, caríssimos, esse povo, o tempo passava e a chegada do Messias demorava. Esse povo começou então a ficar desiludido com a segunda vinda do Senhor. Os crentes estavam decepcionados. É neste contexto que a leitura de hoje nos situa. O autor explica sumariamente aos membros de sua comunidade cristã as razões pelas quais o Senhor ainda não veio. A primeira é que Deus não está dependente do tempo como nós,
que vivemos na história. Um dia do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Segundo, é que Deus é paciente e pretende prorrogar o tempo da história para dar a oportunidade de acolher a salvação que Ele oferece. Não é possível definir o momento exato da segunda vinda de Jesus. Será algo inesperado e surpreendente. Os crentes devem esperar vigilantes e preparados. Mas, irmãos e irmãs, o que é estar vigilante? Estar preparado. Estar vigilante não significa ficar a olhar para o céu, à espera do Senhor, esquecendo e negligenciando as questões do mundo e os problemas dos homens, mas significa viver no dia a dia, de acordo com os ensinamentos de Jesus, empenhando-se na transformação do mundo e na construção do reino. A certeza da segunda vinda do Senhor dá aos crentes uma perspectiva diferente da vida, do seu sentido e da sua finalidade. Para as pessoas que não acreditam, para os não crentes, a vida encerra-se dentro dos limites estreitos deste mundo. E por isso só interessam os valores deste mundo. Para os crentes, para aqueles que creem, não deve ser assim. A verdadeira vida, a vida em plenitude, está para além dos horizontes da história e valores deste mundo. Por isso, irmãos e irmãs, é preciso viver de acordo com os valores eternos e os valores de Deus. Assim, na perspectiva dos crentes, não são os valores efêmeros, isto é, passageiros, mas deve ser sempre os valores do alto, os valores da justiça, os valores do amor, os valores do perdão, nunca os valores do dinheiro, o poder, os êxitos humanos. Por fim, caríssimos irmãos e irmãs, peçamos a Santa Luzia, exemplo de santidade, que nos ajude, especialmente nesse tempo do Advento, tempo de preparação para a celebração do Natal do Senhor, tempo que exige de nós uma transformação radical de nossa vida, dos nossos valores, da nossa mentalidade, a fim de que nossos pensamentos, comportamentos, mentalidade, valores que dirigem nossa vida, não sejam marcados pelo egoísmo, pelo orgulho, pela autossuficiência. Que Santa Luzia rogue a Deus por cada um de nós, a fim de que possamos nos santificar no exercício da função nossa de cada dia. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, deixemos que a palavra de Deus ecoe em nosso coração, fazendo um instante de silêncio.